Beleza, olá, 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 tudo bem com você? Espero que esteja muito bem, maravilhosamente bem. Eu sou o professor Emerson, tá? De matemática. E aí, você vai fazer o Enem, conteúdo de geometria analítica, ele é importantíssimo para você. Mas como assim, professor? Você tem que dominar realmente os recursos relacionados ao contexto de geometria analítica, tá? E o que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai ver um conteúdo que para você é importantíssimo. Qual é? A questão de interpretar as posições relativas entre retas, tá? E como é que eu faço para compreender isso entre retas e planos. Então a gente vai fazer uma análise bem legal para que eu possa resumir e você compreender alguns conceitos da geometria básica na geometria analítica, ok? Então vem comigo viajar nessa daí, vai ser muito legal, certinho? Então vamos lá. Posições relativas entre duas retas. Então se eu tenho duas retas, elas podem se encontrar de diversas maneiras, tá? Ou seja, elas podem interagir no plano e as possíveis posições relativas são paralelas, elas podem ser, então pense em duas retas, elas podem ser paralelas, elas podem ser concorrentes, elas podem ser coincidentes, elas podem ser perpendiculares. Então, são essas quatro nomenclaturas entre duas retas no plano. Então, o que é uma reta? Uma reta é um conjunto de pontos. Sua representação geométrica é dada por uma figura geométrica plana, formada por uma linha única. Então, isso aqui, em tese, todo mundo sabe, né? Nós sabemos que ela é infinita para as duas direções, tá? E que, portanto, não faz curva alguma em toda a sua extensão. Agora, se eu tenho duas retas contidas no mesmo plano, elas podem interagir entre elas. Então, bora ver a primeira? Retas paralelas. Duas retas são chamadas paralelas quando não possuem nenhum ponto em comum. Como é que é isso, tá? Você está visualizando aqui, ó. Elas não vão se encontrar. Agora, se por acaso tivesse alguma curvatura aqui, aí elas já deixariam de ser. Então, ela fica uma paralela à outra, certinho? Então, duas retas são paralelas quando elas não têm pontos em comum. No caso da geometria analítica, eu tenho a certeza que elas são paralelas quando os coeficientes angulares são iguais, tá? Então, o coeficiente angular da primeira é igual ao coeficiente angular da segunda. Retas concorrentes, elas possuem um ponto em comum. Então, quando elas se cruzam, elas concorrem em um único ponto. Por isso que a gente pode dizer que elas são o quê? Concorrentes. Quando duas retas são concorrentes, os ângulos formados podem ser classificados em adjacentes ou opostos pelo vértice. Como assim? Ó? Esse ângulo aqui é oposto a esse, certo? Então é importante que a gente possa entender. Agora, duas retas concorrentes, quando o ângulo formado entre elas é 90 graus, aí elas passam a ser, além de concorrentes, perpendiculares. Lembrando que todas as retas perpendiculares são concorrentes, mas nem todas as retas concorrentes são perpendiculares, tá? Retas coincidentes. Quantas retas você está vendo aqui? Então, na verdade, aqui tem duas, só que uma coincidiu com a outra, ficou uma em cima da outra, tá? Então, elas são coincidentes, na realidade, mostram uma única reta, ou seja, elas se coincidem, formando uma apenas, ok? Nesse caso, então, por isso que elas são retas coincidentes. Retas perpendiculares. Aqui eu quero uma atenção de você bem maior. A característica mais conhecida de duas retas perpendiculares é que no ponto de interseção delas é formado um ângulo reto. Como assim? Ó? Duas retas se cruzam. E ao formar um ângulo de 90 graus, isso caracteriza que ela é uma reta o quê? Perpendicular. Mas com o estudo da geometria analítica, em cima da análise da reta, é possível dizer que duas retas perpendiculares terão seus coeficientes angulares opostos e inversos. Só para a gente entender isso legal. Nas retas paralelas, os coeficientes angulares são iguais, ok? Então, na questão das retas perpendiculares, a gente vai falar de coeficiente angular. Como assim? Dessa forma, duas retas são perpendiculares quando os coeficientes angulares, tá? Um é o inverso negativo do outro. Como assim? Nessa perspectiva, nas retas paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Já aqui não. Um é o inverso negativo do outro. Como assim, professor? Digamos que um dê 2. O coeficiente angular. O outro tem que ser inverso negativo, menos 1 sobre 2. E assim vai. E quando eu multiplico ambos, tá? Tem que dar menos 1. Então é só você pensar, se um é 2/3, o outro tem que ser menos 3 sobre 2. E vice-versa. Isso caracteriza que as retas serão o quê? Perpendiculares. Olha só esse exemplo aqui, ó. Calcule a distância entre a reta R1 de equação 3y igual a 4x menos 2
E a reta R2 da equação 3y igual a 4x mais 8, sabendo que elas são paralelas. Aqui tem um detalhe interessantíssimo. Como é que eu vou calcular a distância entre duas retas paralelas? Aqui, ó. Como é que eu faço para calcular a distância entre elas? Então, para isso, a gente vai mostrar isso agora. Sabendo que essas retas são paralelas, o que eu faço nesse caso? Da primeira equação eu organizo, tá? Para isso, eu preciso achar um ponto que pertença a essa reta. Então, vamos admitir que o y igual a zero. Eu atribuo um valor para y. Aqui, ó, fica 3 vezes 0. E aqui repete. Tá? 3 vezes 0 é 0, vai ficar 4x menos 2 igual a 0. Passa o 4 dividindo. Eu vou encontrar x igual a 1 sobre 2. Espera aí, como assim, professor? Se o y for 0, o meu x é 1 sobre 2. Então, eu tenho um ponto que pertence a essa reta. Agora, já que eu tenho um ponto que pertence a essa reta, eu vou calcular a distância desse ponto a outra reta paralela à primeira. Eu caio na fórmula da distância, do A subir o C, ó. Tá? A distância, tá? O A aqui agora, já como é essa reta, aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C. O x0 e o y0 tem essas coordenadas aqui, ó, que eu vou substituir aqui dentro na fórmula. 4 vezes 1 sobre 2, mais menos 3 vezes 0, mais 8. Substituindo aqui vai dar 2, mais 0, mais 8, que aqui dá 10. Aqui embaixo dá 16 mais 9 dentro da raiz quadrada, que é 25. 10 dividido para 5 é 2. Então, a distância entre essas retas aqui é exatamente igual a 2 unidades, ok? Então, é só a gente prestar bem atenção que não é tão difícil. Então, peraí. Toda vez que eu quiser calcular a distância entre duas retas, eu encontro um ponto que pertence à primeira, joga e encontro as coordenadas que fazem parte dessa reta, calculo a distância desse ponto a essa daqui. Tá? Vamos entender isso aqui, ó. Dadas as retas RS, determine respectivamente pelas equações. Aqui eu tenho, ó, determinadas por essas equações. É correto afirmar, aqui que vai ficar gostoso, ó, eu tenho duas equações de reta. Será que elas são concorrentes, iguais, paralelas ou perpendiculares? Para isso, vamos entender o seguinte. Descobrir se as retas têm um ponto em comum. Então, é só substituir uma reta na outra. Mas como assim, professor? Observa bem essa primeira aqui, ó. Tá? Eu vou isolar o y, joga 2x para lá. Ele está positivo, passou para lá o quê? Negativo. Eu vou pegar esse valor de y, que é 3 menos 2x, e substituir na segunda. Tá? Como assim? Ó, 3x menos 4y igual a menos 23. Repete o 3x menos 4. Mas aqui não tinha y? Esse y agora tem esse valor, ó, que foi substituído, igual a menos 23. Aí aqui faz o chuveirinho. Está aqui as respostas, igual a menos 23. Eu vou deixar aqui só o que tiver x. 3x, 4 vezes 2 é 8x. Menos 4 vezes 3 é menos 12. Vai passar para lá mais 12. Tá? Aí aqui dá menos 11. O 11 está multiplicando, passa dividindo, deu menos 1. Então isso significa que, voltando à equação da reta R, o valor de x é menos 1. Ao substituir aqui, ó, por x igual a 1, eu vou encontrar que o y é 5. Assim, um ponto em comum é menos 1 em 5. Tá? Então, se o ponto em comum é menos 1 em 5, essas retas elas vão ser o quê? Concorrentes, tá? Elas não serão perpendiculares, tá? É só a gente poder ter essa definição para substituir em relação a esse contexto, certo? Só para a gente ter essa noção. Exemplo extra. Vamos entender isso aqui a nível de verdadeiro ou falso. Acerca das posições relativas entre retas no espaço, analise as seguintes afirmações. Por um ponto da reta R, pode-se traçar infinitas retas perpendiculares à reta R? Item verdadeiro, por um ponto eu posso traçar infinitas retas, tá? É importante que você saiba disso, tá? Basta desenhar uma reta e uma reta S perpendicular e você vai ter essa noção. 2. Por um ponto situado fora de uma reta, imagina uma reta e um ponto fora dela. Existe uma reta paralela à reta dada? Item também verdadeiro, porque se esse ponto está fora da reta, eu tenho uma reta e eu posso passar uma outra reta perpendicular, certinho? É só você analisar. 3 retas que duas a duas não têm um ponto em comum são ditas retas reversas. Vamos entender o que é reta reversa, tá? Dizemos que as duas retas são reversas quando não pertencem ao mesmo plano e não forem paralelas entre si. Portanto, a informação da questão não conduz com a definição. Certo? É só você ter essa noção aqui de reta reversa. Elas não podem estar no mesmo plano. 4. Se duas retas distintas são paralelas a um plano,
Então elas são paralelas entre si? Presta bem atenção na definição. Se duas retas distintas são paralelas a um plano, eu tenho duas retas paralelas a um plano que está aqui embaixo, por exemplo. Então elas não são paralelas entre si, item falso, tá? Elas podem ser paralelas a um plano, mas não pertencem a um mesmo plano. Item 5. Três retas concorrentes no mesmo ponto são coplanares? Retas coplanares são aquelas que estão no mesmo plano, tá? Por isso que isso aqui é falso, tá? Só ter essa noção. Então, bora entender isso aqui. Reta e planos perpendiculares, tá? Uma reta concorrente com um plano, ó, a reta concorrente com um plano. É perpendicular ao plano quando essa reta forma um ângulo de 90 graus. Ele não é inclinado, é reto, tá? Perpendicular quando todas as retas do plano que passam pelo ponto determinado indicado, que é R, é perpendicular a alfa. Esse T de cabeça para baixo quer dizer R perpendicular ao plano. A letra minúscula caracteriza a reta e a letra grega caracteriza o plano, tá? Então aqui quer dizer R perpendicular a alfa, que é o plano, tá? Se uma reta é perpendicular a duas retas, A, B e C, então aí vai do mesmo jeitinho, tá? Então é importante que a gente possa entender. Eu tenho essa reta, ela é perpendicular a esse plano alfa, porque ela forma com o plano um ângulo de 90 graus. Vamos ver agora planos perpendiculares. Peraí, então eu posso ter reta com plano e eu posso ter plano com plano. Mas como assim, professor? Dois planos são perpendiculares quando um deles contém uma reta perpendicular ao outro. Dá para visualizar aqui, ó. Essa reta aqui pertence a esse plano e vai pertencer a esse outro de baixo também, tá? Ó. Aqui eu tenho uma reta e aqui eu tenho outra. A reta do plano alfa vai ser perpendicular à reta do plano beta, porque forma um ângulo de quê? 90 graus, ok? Então, dois planos são perpendiculares quando um deles contém uma reta perpendicular ao outro. Indicaremos que um plano alfa é perpendicular a um plano beta, pelo símbolo alfa perpendicular a beta ou beta perpendicular a alfa, ok? É só lembrar que esse T quer dizer o quê? Nesse caso, perpendicular. Bem básico, sim ou não? Vem comigo, então. É importante que você possa revisar essa aula, observar com calma, analisar cada coisa que foi falada aqui para você ter noção. Revise novamente, entre na plataforma Eduque, dá uma olhada novamente. O importante, não fique com dúvida, certinho? É um conteúdo de suma importância para o Enem, certinho? Te aguardo na próxima.